Querido amigo, iniciamos mais um estudo baseado em Mateus e diante de nós temos os primeiros 35 versos do capítulo 26. Segundo a nossa cronologia, o início do capítulo ainda ocorre na terça-feira antes da crucificação de Jesus. Quando iniciamos a análise pormenorizada do capítulo 26, reparamos que nos versículos 1 a 5 temos alguns detalhes significativos. Anote-os aí. Primeiro, no versículo 1, em mais um resumo editorial de Mateus, encontramos a declaração: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, indicando que a atividade de Jesus como mestre estava completamente terminada. A partir desse momento, iniciou-se de modo concreto a sua atividade como Salvador da humanidade. Segundo, no versículo 2, a definição da data é importante. 2 dias depois desses ensinamentos e acontecimentos e 2 dias antes da Páscoa fazem com que alguns entendam que já era quarta-feira, mas conforme a nossa cronologia ainda estamos na terça-feira, porém, veja bem, em horário avançado, isto é, provavelmente após as 18 horas. E assim, oficialmente, já não era mais terça-feira judaica. Daí faltarem somente 2 dias para a Páscoa, que era celebrada na sexta-feira. Número 3, também no versículo 2, a menção da Páscoa nos faz relembrar, como certamente Mateus quis que os seus leitores judeus relembrassem, o Antigo Testamento. A Páscoa, cuja palavra significa passar ao lado, ela foi instituída por Deus. Lembrava a saída de Israel do Egito, quando os israelitas foram poupados, quando o Senhor passou ao lado das suas casas pintadas com o sangue do Cordeiro, salvando assim os primogênitos dos israelitas. 4. Finalmente, ainda no versículo 2, Jesus anuncia pela última vez a sua morte na cruz em nosso favor. Ele já tinha anunciado a sua morte em pelo menos 4 passagens. Anote aí se você desejar. Em primeiro lugar, ele anunciou em 12, 38 a 42. Depois, ele anunciou a sua morte em 16, 21 a 28. Depois ainda, ele menciona a sua morte em 17, 22 a 23. E em quarto lugar, ele antecipa o seu futuro de morte sacrificial em 20, 18 e 19. E agora, pela quinta vez, em 26, versículo 2. Jesus, então, estava preparando seus discípulos para que os acontecimentos que estavam por vir não os apanhasse de surpresa. Mas, pelo que vemos, depois, pela reação deles, os discípulos nunca deram a devida atenção a esses avisos, até que constataram que eram reais as palavras do Senhor Jesus. E quinto, no versículo 3, notamos que o Sinédrio, uma corte de justiça, deliberou, com o consentimento de Caifás, o sumo sacerdote, numa clara atitude de injustiça, a prisão, a traição e a morte de Jesus, mostrando uma atitude ativa em procurar até um traidor. Número 6, no versículo 4, numa clara inversão de valores, num lugar onde deveria haver justiça, estava sendo planejada a maior injustiça de todos, isto é, a morte do Filho de Deus. E em sétimo lugar, no versículo 5, percebe-se o desejo de evitar com que esse ato crie qualquer agitação do povo. Esse assassinato planejado em secreto deveria ocorrer, segundo seus planos, depois da festa da Páscoa. Ah, meu amigo, mas para demonstrar a superioridade da soberania divina, do Pai e do Filho, sobre toda e qualquer decisão humana, a morte de Jesus, que antes de qualquer plano humano era um plano divino, ela foi estabelecida desde a eternidade, conforme o versículo 2. Assim, o dia, a hora, o local, foram conforme os planos eternos. E por isso Jesus, o Cordeiro de Deus, entregou a sua vida por nós na sexta-feira,
no meio do dia, no Calvário, fora da cidade, para que o simbolismo dessa morte vicária fosse uma declaração explícita do amor de Deus para com toda a humanidade. Querido amigo, você percebe como o nosso Deus é soberano e os seus planos nunca são frustrados? Você tem entregado a sua vida para que Deus a planeje? Ou você tem feito os seus planos pedindo que Deus os aprove? Essa é uma questão que merece o seu posicionamento. Mas o texto prossegue, e nos versos 6 a 13 encontramos o relato da unção de Jesus em Betânia. Na verdade, esse episódio de especial amor e devoção, que pode ter acontecido alguns dias antes, é muito bem apresentado aqui, como um contraste com o ato vil e pecaminoso de Judas Iscariotes, que nós veremos logo a seguir. Sobre esta unção, vale a pena destacarmos também alguns pontos. Nós queremos destacar 7 pontos. Primeiro, esse evento aconteceu na casa de Simão o leproso, isto é, provavelmente alguém que fora curado e limpo da lepra pelo Senhor Jesus. Número 2, a menção de Betânia nos permite inferir que Jesus já tinha se retirado de Jerusalém e que era esse o local onde ele passaria aquela noite, a noite de terça-feira para quarta-feira. Número 3, essa mulher provavelmente foi Maria, irmã de Lázaro e Marta, que também moravam em Betânia. Consciente ou inconscientemente do significado do seu ato, com um vaso de alabastro, uma pedra branca usada para frascos de perfumes finos, ela estava profeticamente ungindo Jesus por sua morte no Calvário em nosso lugar. Quarto ponto, Mateus, ao registrar no Evangelho do Rei que essa unção foi o derramar do perfume, do bálsamo, sobre a cabeça de Jesus, certamente relembrava aos leitores judeus o mesmo ato que Samuel fez ao ungir o rei Davi, rei de Israel, conforme 1 Samuel 16:13. Número 5. O alto valor do perfume, isso é, 300 denários, equivalia a um salário anual de um trabalhador. E isso proporcionou a Judas, conforme vemos em João 12, 4 a 6, e aos demais discípulos, conforme vemos no versículo 8, eles se indignaram e comentaram sobre o desperdício daquele gesto, dizendo que se poderia reverter todo aquele gasto ajudando os pobres. Embora fosse esse um mandamento do Antigo Testamento, conforme Deuteronômio 15, 11, Jesus repreendeu aquele comentário. Número 6, embora os discípulos não levassem em conta as predições de Jesus sobre a sua morte, aparentemente Maria, essa mulher, não se esqueceu delas, e assim, o fato de Jesus ter aceito a atitude de Maria demonstrou que Jesus também indicava mais uma vez, definitivamente, que a sua morte iria acontecer, e ele seria também sepultado. Número 7, o fato de Jesus ter aceito aquela demonstração pública de reverência indicou também que, como Messias, o Rei, ele era merecedor daquele ato de amor e adoração. Querido amigo, vale apenas uma pergunta agora. Diante de Jesus, qual tem sido a sua atitude? Você tem algo que o impeça ou algo que tem colocado em primeiro lugar antes da sua adoração a Jesus? Cuidar dos pobres é um mandamento divino, mas não tem prioridade maior do que amar a Deus, do que adorar a Deus, do que servir a Jesus. Ele é o único enviado pelo autor dos mandamentos. Essas palavras de Jesus, então, não mostram qualquer insensibilidade para com os pobres, mas, na verdade, apontam para uma outra verdade. Sempre teremos pobres para fazer-lhes o bem, mas Jesus merece a nossa primazia. Agora, se você quiser, querido amigo, anote em sua Bíblia, conforme a nossa cronologia, estamos chegando na quarta-feira. Quarta-feira, nesse dia, Jesus permaneceu em Betânia, provavelmente descansando e preparando-se para os eventos finais da sua vida. Nesse dia, então,
nos versículos 14 a 16, encontramos a narrativa de um dos eventos mais tristes do Evangelho, o pacto da traição de Jesus, feito por Judas Iscariotes. Aquele plano elaborado pelos principais dos judeus de prender, trair e matar a Jesus depois da festa, foi desfeito. Diante da inesperada oportunidade que Judas lhes ofereceu de trair o seu mestre, aquele plano foi derrubado. O preço pago pela traição, isto é, 30 moedas não identificadas, é um preço muito mesquinho. Se tivesse sido 1 denário, o total representava o valor de 5 semanas de trabalho. Na verdade, esse era também o preço tradicional de um escravo, conforme lemos em Êxodo 21:32 e Zacarias 11:12. A atitude vil desse que se dizia discípulo pode ser vista nos passos que ele deu para a sua ruína espiritual. Anote aí, são 5 passos em que Judas vai descendo de uma escada. Primeiro, Judas o discípulo. Segunda, Judas o insincero. Terceiro degrau, Judas o ladrão. Quarto, Judas o traidor. E finalmente, lá no final da escada, Judas o suicida. Que triste história de Judas, querido amigo. Conforme Lucas, esse passo que Judas deu foi dado sob a influência de Satanás, conforme lemos em Lucas 22:3. Satanás entrou em Judas e esse foi entender-se com os principais dos sacerdotes. Querido amigo, esse é o retrato de uma vida que deu brecha para Satanás. Minha oração é que você nunca permita espaço em sua vida para as desastrosas sugestões de Satanás. Uma vida cheia, uma vida plena do Espírito Santo, uma vida dirigida pelo Espírito Santo, é a solução para que esses ataques contínuos do diabo sejam encarados e sejam rejeitados por todos nós. Devemos nos lembrar sempre de Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Querido amigo, uma pergunta. Como Jesus permanecer em Betânia na quarta-feira, depois do relato desse ato tão cruel, como é que você se encontra? Qual é o teu sentimento diante dessa traição? Espero que você também sinta, talvez aquilo que eu esteja sentindo, uma forte tristeza, uma grande compaixão do Senhor Jesus Cristo. Com certeza, Jesus também sentiu assim. Alguém que conviveu com ele durante 3 anos, o estava traindo agora, por apenas 30 moedas. Querido amigo, na quarta-feira, depois do relato desse ato tão cruel de traição, encontramos agora os versículos 17 a 19, a narrativa da preparação da Páscoa, que aconteceu agora já na quinta-feira, exatamente um dia antes da crucificação. Esse, na verdade, será um longo dia na vida do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, os acontecimentos vão se desenrolando desde a manhã até, na verdade, a própria sexta-feira, quando então o Senhor Jesus é crucificado no seu lugar e no meu lugar. Esse pequeno relato nos ajuda a perceber que os acontecimentos que estudaremos a seguir não foram circunstanciais ou sobre os quais Jesus não tinha nenhum controle. Não, com certeza não. Olha só, cada detalhe estava planejado desde a eternidade. Jesus sempre foi proativo em se entregar por nós. Ele não foi vítima das circunstâncias, não. Ele não era um boneco de fantoche levado à cruz pelo mau humor dos líderes judaicos. Não, de jeito nenhum. Jesus foi voluntário e entregou-se para ser crucificado no meu lugar e no seu lugar, por vontade própria. Jesus já tinha mencionado para o dono da casa, em ocasião anterior, a necessidade de usar o cenáculo para a refeição pascual. Então, o fato de nenhum dos evangelhos mencionar o nome do homem parece proposital, pois Jesus queria ter um tempo de intimidade somente com seus discípulos. Assim, os seus discípulos foram para preparar a sua Páscoa. Alguns estudiosos, porém, identificam esse homem ou essa casa como sendo a casa de Maria, mãe de João Marcos, a mesma casa em que a igreja se reunia para a oração,
conforme Atos 12:12. Mateus então termina esse relato mencionando que os discípulos fizeram tudo o que Jesus lhes ordenara e assim prepararam a refeição da Páscoa. Mas ainda 2 detalhes devem ser observados. Primeiro, a menção ao primeiro dia da festa dos pães asmos, isto é, pães sem fermento, identifica a festa judaica que durava 7 dias a partir da Páscoa, conforme Êxodo 12:15. Na própria Páscoa, era celebrada uma ceia familiar em que se comia o cordeiro sacrificado para aquela ocasião. E segundo detalhe é que a menção da frase "o meu tempo está próximo" indicava e confirmava mais uma vez que o Senhor Jesus era o Senhor daquelas circunstâncias. Ele sabia que estava caminhando para a morte. O conteúdo do parágrafo seguinte, nos versículos 20 a 25, enfatizam a ação desprezível de Judas. Vamos fazer, então, algumas observações sobre esses versículos. Nós temos, pelo menos, 5 observações que eu gostaria que você, se tivesse possibilidade, fosse anotando. Primeiro, a frase "pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos" significa, literalmente, reclinou-se. Em ocasiões como estas, não se usavam cadeiras, mas se usavam divãs, onde as pessoas se reclinavam apoiando-se sobre o braço esquerdo, deixando o braço direito livre para apanharem os alimentos e a bebida. Número 2. Enquanto comiam, Jesus declarou-lhes que seria traído por um deles. Número 3. A surpresa e a agitação foram grandes, e a dúvida recaiu sobre todos. Porém, só um sabia que ele era o traidor, que ele é quem trairia Jesus. Número 4. Jesus identificou o traidor citando o Salmo 41:9, demonstrando mais uma vez, veja só, querido amigo, que nada acontecia por acaso, mas eram acontecimentos planejados na sua infinita sabedoria e soberania divina desde a eternidade. Número 5. Embora tivesse sido tudo planejado anteriormente, os participantes de cada um desses passos que levaram Jesus à cruz não seriam desculpados por suas obras. Conforme nós lemos no versículo 24, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Judas e outros pecaram por vontade própria, e assim seriam responsabilizados. Judas, os principais dos judeus, Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, a multidão e, por fim, os romanos. Mas, querido amigo, a esta lista de culpados, você pode escrever o seu nome, enquanto eu aqui escrevo o meu nome também. Na verdade, todos nós somos culpados de levar Jesus à cruz. Jesus morreu pelos nossos pecados. Agora, prosseguindo o texto, do versículo 25 a 30, em meio àquele ambiente de comoção, surpresa e traição, Mateus insere a instituição da ceia do Senhor. Jesus estava no controle de toda a situação. Ele sabia exatamente o que fazer a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Na Aliança Antiga, a refeição da Páscoa celebrava a libertação de Israel dos 430 anos de escravidão do Egito. Quando Jesus transformou a Páscoa, instituindo a ceia memorial, ele quis demonstrar qual a verdadeira libertação que Deus sempre quis promover ao ser humano. Desde a queda, Jesus, Deus, o Espírito Santo, sempre quiseram proporcionar ao ser humano uma verdadeira libertação, a libertação espiritual. Em certo sentido, a ceia demonstra uma continuidade entre a antiga e a nova aliança, mas sem dúvida a nova aliança é o estabelecimento da era messiânica, é o estabelecimento da era do Espírito Santo, que vem e permanece definitivamente em todo aquele que crê em Jesus. Então, vamos observar também nessa narrativa alguns pontos muito importantes. Eu quero que você anote pelo menos 5 pontos aqui, ou melhor, 7 pontos. Anote aí na sua Bíblia, no seu caderno, esses 7 pontos com relação à questão da ceia. Primeiro, quando estavam comendo, Jesus tomou um pedaço de pão sem fermento e o partiu pronunciando palavras completamente diferentes para a ocasião. Segundo, a expressão "tomai, comei, isso é meu corpo", certamente causou surpresa, causou um grande impacto nos seus discípulos e foram fundamentais para gerar um novo rito de lembrança para o verdadeiro povo de Deus. Terceiro, a expressão "bebei dele todos",
porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados, essa expressão é muito significativa, pois a antiga aliança foi inaugurada com um sacrifício, conforme lemos lá em Êxodo 24 e 28, e a nova aliança, profetizada por Jeremias 31 a 34, também seria inaugurado pelo sacrifício de Cristo, para a qual a ceia do Senhor apontava. Número 4. Na refeição costumeira da Páscoa, o ritual requeria que se bebesse vários cálices. Provavelmente o cálice mencionado no versículo 27 era o terceiro. Porém, outra vez Jesus quebrou o padrão e disse o seguinte: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. As palavras sangue e aliança raramente apareciam juntas no Antigo Testamento, mas Jesus está provavelmente se referindo exatamente a Êxodo 24:8, quando Moisés confirmou a aliança do Sinai pelo derramamento de sangue e, em certo sentido, apontou para diante e, portanto, anunciou, profetizou o sacrifício do Senhor Jesus. Quinto detalhe. Quinta observação para você anotar aí: as palavras derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados não poderia deixar de ser entendida como uma referência ao sacrifício da Páscoa e a outros sacrifícios, conforme lemos lá no livro das Leis, lá em Levítico, capítulo 1 até o capítulo 7 e no capítulo 16, incluindo o sacrifício do servo sofredor. Essas expressões têm sido mal interpretadas por alguns que veem apoio para a doutrina da transubstanciação. É uma palavra difícil, não é mesmo? Vou repetir: transubstanciação. Essa doutrina diz que os atributos físicos externos do pão e do vinho permanecem imutáveis, enquanto a essência invisível é transformada no corpo e no sangue de Cristo. Mas nós não queremos assim. Nós queremos que tanto o pão e o vinho simbolizam o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E número 7, as palavras do versículo 29 têm um significado especial, pois tornaram-se um tipo de despedida oculta e um prenúncio da volta de Jesus. Sempre que os cristãos se reúnem ao redor da mesa memorial, além de olharem para a cruz, contemplam os eventos futuros, contemplam a volta de Jesus. Finalmente, nos versículos 31 a 35, nós temos o aviso da negação de Pedro. Pedro foi advertido, pois sendo voluntarioso, disse que se todos traíssem Jesus, ele mesmo não faria. Na verdade, ele confiou em si mesmo. Na verdade, todos vós vos escandalizareis. Significa que todos os discípulos abandonariam Jesus. Querido amigo, chegamos ao final de mais um tempo de estudos. Vimos verdades maravilhosas, vimos o amor de Jesus. Que possamos responder positivamente a esse amor de uma maneira muito adequada. Que Deus te abençoe nesse propósito. Espero a sua companhia no nosso próximo programa.